Glória a Deus! Mais uma vez aqui nós estamos para a glória de Deus para falar da maravilha da palavra de Deus, da salvação, vida eterna. A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga. Que Deus abençoe sua vida grandiosamente. Eu sou aí do canal Buscai o Senhor da Glória. Sempre que nós temos uma oportunidade, nós estamos aqui para falar da palavra de Deus, como eu tenho dito, né? Bem verdade que não é muito atrativo quando a pessoa realmente não tem interesse nenhum, aliás, pela verdade, pela palavra de Deus. Então, a pergunta é: você tem feito o que para escapar do inferno? Você tem feito o que para não ir para o inferno? Você sabia que a responsabilidade é minha e sua para que nós não venha ir para o inferno? Porque a Bíblia nos ensina a maneira e a forma como nós se apegar com Deus em Cristo Jesus para que nós não venhamos sofrer a vida eterna, porque só basta o sofrimento de cada dia, né? Que é a luta, é a situação que nós enfrentamos dias após dias. Você ainda acha pouco? Será que indo para o inferno, sofrimento eternamente? Você acha que isso é pouco? Uma coisa que é eterno, que não passa? Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, vamos pegar firme com a palavra de Deus, ter uma vida eterna. Jesus o que mais alertou é sobre o inferno. Jesus o que mais falou é sobre o inferno, para que nós não viesse ir para lá, porque o inferno ele não foi feito para mim e para você. Não, mas se nós não acordar, não despertar, o pecado nos aprisiona nesta vida e conduz a minha e a tua alma para o inferno. Então nós temos que estar atento à palavra de Deus. A palavra de Deus nós só vamos entender que é a Bíblia, né? Eu e você só vamos entender, ou qualquer ser humano, ele só vai entender a palavra de Deus quando ele busca conhecer a verdade, quando ele busca realmente com perseverança, com determinação, conhecer a verdade, porque o homem natural não entende as coisas espirituais de Deus. Por isso que você vê tantas pessoas cegas, porque o Deus deste mundo cegou essas pessoas, porque elas não buscam realmente entender a Bíblia, vivendo uma vida espiritual para com Deus em Cristo Jesus. Elas querem entender a Bíblia, mas elas não querem sair do pecado. Elas querem entender a Bíblia, mas não querem obedecê-lo à palavra de Deus. Eu tenho uma resposta para você. É impossível você entender as Escrituras se você permanecer no pecado. Pecado, todos nós pecamos, mas nós não podemos permanecer no pecado a ponto deles nos dominar todos os dias. Isso nós não podemos, porque o pecado ele engana e destrói. Está lá em Jeremias 17, ele engana e destrói. Então nós temos que estar atento à palavra de Deus. Nós temos, aliás, um exemplo na Bíblia excelente, quando aliás, Nicodemos foi ter com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus explica para ele o que ele tem que fazer. E ele diz, mas como assim? Quer dizer, ele é um homem que entendia letras, mas não tinha revelação da palavra de Deus, porque ele era um homem comum. Um homem comum. Como assim comum? Ele não tinha uma vida espiritual com Deus. Ele entendia as letras, mas a vida dele espiritual ele não tinha. O que vai fazer eu e você, ou qualquer ser humano, entender a palavra de Deus, que é a Bíblia, quando nós buscamos viver uma vida espiritualmente. Valorizar o lado espiritual, nós vamos entender as coisas espirituais de Deus. A palavra de Deus, o apóstolo Paulo, aliás, vai dizer bem claro ali em Coríntios, a respeito que o homem natural não entende as coisas espirituais, porque as coisas espirituais, ela discerne espiritualmente. Então, para eu e você entender, nós temos que viver uma vida espiritual. Então, você vê que o nosso trabalho aqui, ele não é muito atrativo, eu tenho sempre falado nisso, mas ele é verdadeiro. Nós falamos a palavra de Deus. Quem quiser ficar aí, fica assistindo. Quem quiser se inscrever no nosso canal, se inscreva. Se você gostar do nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal. Ajude a cada dia para que esse canal possa crescer, para que as palavras de Deus, que o reino de Deus, que a verdade possa se expandir a cada vez mais, né? Mas são poucas pessoas que se interessam pela verdade. Você vê que em muitos lugares
eles não pregam a respeito do pecado, que o pecado destrói, que o pecado conduz ao inferno. Jesus vai nos dizer sobre dois caminhos, a qual a finalidade dos dois caminhos também nós temos a resposta, aonde que ele vai suceder os dois caminhos, a porta larga e a porta estreita, apertada. Então quem escolhe somos nós, é nós que escolhemos qual o caminho que nós deveremos andar, ou caminho para a vida eterna, ou caminho para o sofrimento eterno. Isso é a dura realidade. Então, o título exatamente desse vídeo vai ser exatamente isso. O que você tem feito para escapar do inferno? O que nós temos feito para escapar do inferno? É uma pergunta realmente meia complicada, né? São poucas pessoas que querem realmente ouvi-lo, né? Porque a Bíblia tem resposta para tudo e todas as coisas. Aliás, a Bíblia no mundo é o único livro que tem a resposta para antes e depois. Ela tem antes o que já passou, ela tem a resposta. O que vem, ela também tem a resposta. Agora, o que falta é o ser humano entender. Por isso que está essa bagunça no meio evangélico. Uma bagunça terrível. Eu fiz uma pergunta para um senhor, tem 85 anos na semana, estava fazendo serviço na casa dele, eu perguntei isso para ele. Ele vive sozinho praticamente, tem a filha que toma conta dele, mas o ambiente que ele vive é sozinho, a casa dele. E ele estava falando, contando as coisas para mim, eu falei para ele isso aí, eu falei, você acredita que existe o céu? O senhor acredita que existe o reino de Deus? E o céu todo mundo olha para cima e fala, acredito que existe porque eu estou vendo, né? Eu falei para ele, o senhor acredita que existe o céu? O senhor acredita que existe o reino de Deus? Ele falou, acredito. Eu falei assim, o senhor acredita que existe o inferno? Porque existe o bem e o mal. Ele falou, existe o bem e o mal. O senhor acredita que existe o inferno? Ele falou, acredito. Aí eu falei assim, toda essa vida que o senhor já passou, toda essa vida até aqui, o que o senhor tem feito para fugir do inferno, para escapar do inferno? Olha a pergunta que ele respondeu para mim, ele falou, a resposta aliás, ele falou assim para mim, eu tenho trabalhado muito, né? Falei, então, mas o trabalhar muito ou pouco, isso não está livrando ninguém do inferno. O único que livra eu e você do inferno é se apegar com Deus em Cristo Jesus. Eu falei para ele da fé. Ele falou assim, mas a fé é bastante suficiente. Eu falei, não, nem tudo, nem a fé é suficiente. Depende de aonde você está depositando a sua fé. Eu peguei uma vassoura e falei para ele, se você crê nessa vassoura aqui, você tem fé, você crê nela, você tem fé. Porém, a sua fé, ela é morta, porque essa vassoura, ela não tem vida. Agora, se você depositar sua fé em Cristo Jesus, como diz a palavra de Deus, então a sua fé, ela é viva. Ela vence o inferno, ela vence a morte, ela vence qualquer praga e maldição, porque ela é viva, porque Jesus vive eternamente. Então as pessoas não têm essa visão. Elas cegaram, o Deus desse século, deste mundo, cegou essas pessoas. Cegaram essas pessoas. Elas não conseguem mais enxergar um palmo à frente do nariz, o que é as coisas espirituais. E elas falam o que querem, elas falam da maneira dela, do jeito delas. Não é nem da minha maneira e nem da sua maneira. É da maneira que está escrito a palavra de Deus. É da maneira que a palavra de Deus se relata. E tem mais, tá? A maneira que a palavra de Deus se relata é da maneira espiritual. Espiritual. Não adianta você viver uma vida no pecado, no adultério, na mentira, no engano, na roubaria, nas coisas que é abominável aos olhos de Deus e querer ensinar a Bíblia, ou querer entender a Bíblia. Meu irmão, você está perdendo tempo, porque ela é espiritual. Para nós entender a palavra de Deus aqui, para eu e você entender a palavra de Deus, nós temos que ter uma vida com Deus. Nós temos que se santificar, temos que orar, temos que jejuar, temos que ter fé viva no Senhor Jesus, para que o Espírito Santo, ele nos conceda o entendimento da palavra de Deus. Por isso que tem muito dentro das igrejas perdidas, sendo enganado, iludido, de várias maneiras, de várias formas. Tem pessoa que ela diz, mas eu vou na igreja, eu vou na igreja, e lá o que você se alimenta lá da sua igreja, aonde você vai à igreja, aonde que você vai? Porque a igreja é quando reúne
né, um povo, né, se chama congregação para adorar a Deus. Então, o que você recebe de lá? Você vai lá por causa das campanhas? Então isso não te salva do inferno. O que te salva é o Senhor Jesus Cristo, quando nós buscamos conhecer a verdade. Conhecer a verdade vos libertará. A única maneira para a verdade me libertar e se libertar você, é nós buscar conhecer. Que está em João capítulo 8, 32 a seguir. Conhecerei a verdade vos libertará. Então as pessoas elas vão nas igrejas, muitos por aí, vai por causa da campanha disso, daquilo outro, vai por causa do benefício disso, daquilo outro. Isso não te livra do inferno. Para livrar eu você do inferno, nós temos que tomar vergonha na cara, realmente, da maneira que agrada a Deus, e buscar cada dia uma vida santificada para com Deus. Porque quem entrará no tabernáculo do Senhor? Aquele que é limpo de mão e puro de coração. Aquele que tem um temor de Deus na sua vida. Amém, pessoal? Nós vamos ficar por aqui, mas é a dura realidade a palavra de Deus, a qual muitos não querem falar. Muitos entram, grava vídeos, né? Às vezes ao vivo, faz suas lives. É bom falar da palavra de Deus, é maravilhoso. É bom falar da grandeza de Deus, é maravilhoso demais falar da palavra de Deus. Mas o objetivo da palavra de Deus é salvar sua alma. Porque Jesus não morreu, não sofreu naquela cruz do Calvário para te dar mansões, carrão, para te dar milhões, não. Ele morreu para salvar a minha e a sua alma. Ele morreu para nos salvar. O conquistar as coisas é através de nós ter uma vida com Deus. Como diz lá em Mateus capítulo 6, 33. Buscai em primeiro lugar o reino do céu, e a de vos e mais outras coisas serão acrescentadas. Quando nós buscamos em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça. Você sabe o que é a justiça? Ser justo. Ser justo. Não tem como nós ser justos por nós mesmos. A única maneira de nós ser justo quando nós buscamos a justiça em Deus. Andar da maneira que agrada os olhos de Deus. É andar no caminho da justiça. Porque Deus, Ele é justo. Amém, pessoal? Vamos ficando por aqui. Se puder compartilhar este vídeo, compartilhe, nos ajude aí o nosso trabalho. E quando tiver um tempinho, nós estamos ao vivo aí, se Deus assim nos permitir. Fiquem todos na paz. Um forte abraço, um beijo no seu coração.